Você ou alguém ao seu redor está com dengue? O que fazer? Quando é grave? Para saber mais, preste atenção nesse vídeo com a infectologista doutora Fernanda Décio Bozola. Antes de falar do que fazer se tiver diagnóstico de dengue, eu preciso falar rapidamente sobre o que fazer se estiver com suspeita de dengue. Se você apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos e manchas vermelhas no corpo, procure um serviço de saúde ou um médico para definir o diagnóstico. O diagnóstico pode ser clínico, baseado na sua história e exame físico, ou por exames de sangue, que podem dar esse diagnóstico de certeza. Agora sim, uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Tem basicamente 3 medidas a serem tomadas. Primeiro, a dengue é uma doença causada por um vírus. Não existe um remédio, até o momento, capaz de matar esse vírus. O tratamento se baseia em medicações de suporte, até que o nosso corpo, o nosso sistema de defesa, elimine esse vírus. E o principal tratamento é a hidratação, que deve ser feita com bastante atenção, inclusive anotando as quantidades ingeridas para termos a certeza de que estamos nos hidratando da maneira correta. Para um paciente adulto, o recomendado é ingerir 60 ml por quilo de peso por dia. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, você deve beber 60 vezes 70 por dia, o que equivale a 4.200 ml de líquido por dia, ou seja, 4,2 litros. Desses, sendo 1/3 com soro de reidratação oral, que você pode preparar em casa ou comprar na farmácia. E os outros 2/3, ou seja, em torno de 3 litros, com outros líquidos, como água, suco de fruta, chás, água de coco, entre outros. Idosos podem ter um esquema diferente de hidratação, a depender da condição de saúde. E para as crianças, a quantidade de hidratação vai variar com a idade e o peso. Por isso, deverá ser orientado pelo profissional de saúde. Uma coisa importante é que não pode tomar anti-inflamatório, como diclofenaco, pelo risco de sangramento. As pessoas com doenças crônicas que tomam aspirina ou algum anticoagulante, por exemplo, Marevan, devem procurar o seu médico para avaliar se será necessário algum ajuste na medicação. Em caso de febre ou dor, você pode tomar dipirona ou paracetamol. Segundo ponto, você pode ficar em casa ou precisa ficar internado? Para isso, você precisa saber 2 coisas. Você tem algum sinal de alerta? Os sinais são dor na barriga forte e contínua, vômitos que dificultem a hidratação, inchaço no corpo, por exemplo, na barriga, que chamamos de ascite, pressão baixa, tontura, sensação de desmaio, sangramento espontâneo, como por exemplo na gengiva ou no nariz, sonolência, principalmente nos idosos, e choro persistente e irritabilidade nas crianças. Na presença de qualquer um desses sinais de alarme, você deve procurar um serviço de emergência para avaliação clínica e quanto à necessidade de internação. O segundo ponto, para saber se deve ou não ficar internado, é entender a sua condição de saúde. Pessoas com hipertensão arterial, diabetes, DPOC, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doenças autoimunes e mulheres grávidas, dentre outros, têm maior risco de evolução para formas graves. A depender da condição de saúde, o médico poderá indicar a necessidade de internação, mesmo sem os sinais de alarme. E agora o terceiro ponto é um ponto de atenção. A dengue, ela precisa de um vetor para transmitir de uma pessoa a outra. Ou seja, o mosquito chamado Aedes aegypti pode me picar enquanto eu estiver com dengue e picar uma outra pessoa, inclusive da minha família na minha casa. Por isso, mesmo com dengue, devemos utilizar repelentes e também manter a busca e eliminação de focos de dengue, como água parada, na minha casa ou nas proximidades do meu bairro. Além disso, a dengue tem 4 tipos diferentes. Então, mesmo após uma infecção por dengue, eu posso ter outra infecção por outro sorotipo. Por isso, manter os cuidados de prevenção continuam sendo muito importantes, como o uso de repelentes,
roupas compridas, tela mosquiteiro para as crianças pequenas, em berços, por exemplo, e eliminar os focos da dengue, como copo de plástico, saco plástico, balde ou qualquer objeto que possa acumular aquela água parada. Tampar a caixa d'água, tampar ralos, colocar areia no pratinho de planta. Por último, uma dúvida comum: quem já teve dengue pode se vacinar contra a dengue? Sim, quem teve dengue pode se vacinar contra a dengue. Atualmente, temos 2 vacinas contra a dengue aprovadas no Brasil e ambas são liberadas para pessoas que já tiveram dengue antes. Então, se você está com dengue, siga essas orientações. No geral, após 10 dias do início dos sintomas, você estará bem melhor. E é claro, se tiver qualquer sinal de alarme, não deixa de procurar o pronto-socorro ou o serviço de emergência. Se quiser saber mais informação sobre dengue, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação e saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.